Sejam bem-vindos a mais um programa com Divergência. Como sempre, com Maria João Castro do meu lado esquerdo e João Luís Ferreira do meu lado direito, do PSD e do Partido Socialista. É um dia particularmente penoso para a cidade do Porto, porque faleceu um dos seus símbolos maiores, Pinto da Costa. E sobre isso gostaria de ter a opinião quer da Maria João, quer do João Luís, sobre a figura de Pinto da Costa, sendo ela sempre uma figura que tem as variantes. É um homem muito odiado, mas é sobretudo um homem muito amado. Maria João. Boa tarde, João, Joaquim e aos e às espectadoras e ouvintes. O Pinto da Costa é mesmo uma daquelas figuras maiores do que a vida, não é? Mas sendo isto, é também, como todos os grandes homens e grandes mulheres, uma figura cheia de sombras e cheia de luzes. E, portanto, felizmente para nós aqui do Porto e portistas, eu assumo como portista. Há quem diga que eu sou doente pelo Porto, eu acho que isso não é uma doença, como é óbvio, é uma coisa muito positiva. E, de facto, eu lembro-me, até pela idade de ser muito novinha, e acompanhei exatamente todo o processo de mudança de um clube, portanto, regional, de um clube de uma cidade, para um clube a nível nacional e internacional. Ele foi capaz, de facto, no futebol de forma clara e deu-nos muitas alegrias. 87 ainda está gravado no meu coração, aquela vitória contra o Bayern. E depois todas as outras taças. Ele, aliás, é o dirigente com mais prémios, com mais títulos, não é? E, portanto, ele é uma figura incontornável. E depois é alguém que também se tornou um símbolo de uma região, sobretudo de um país que era claramente, e ainda é, portanto, centralista. Ele deu um brio, deu força a esta, portanto, região, e é verdade, nós sabemos que sobretudo antes do 25 de Abril, que o Benfica e o Sporting eram completamente, portanto, beneficiados pela portanto, ditadura, e ele trouxe aqui uma grande revolução. E, portanto, é uma figura única. Agora, é uma figura que evidentemente esteve 42 anos à frente do Porto, com tudo o que de bom e mau isso tem. Criou uma estrutura profissional muito boa, como, aliás, quem andou por lá diz que é ao nível das melhores da Europa. Agora, eu penso que nos últimos anos, de facto, alguns aspectos informais, de facto, apareceram. A gestão não foi, portanto, das melhores em muitos aspectos. Se calhar o Pinto da Costa já não, portanto, controlava tudo, rodeou-se de pessoas que eu acho que são muito, portanto, questionáveis. A questão dos super dragões e do Fernando Madureira, enfim, acho que foi mesmo uma questão péssima. E, portanto, eu também quero dizer aqui, se eu acho que o legado dele é único, ele é o presidente dos presidentes, eu também, para deixar as coisas claras, nas últimas eleições fui pelo André Vilas Boas, e acho que aquilo que os sócios do Porto disseram, 80% deles, não é que eram anti-Pinto da Costa, é que o legado era muito importante, mas era a altura de uma nova gestão, de um novo olhar, de uma nova maneira de ver as coisas. E já agora permite-me dizer que eu acho que neste processo todo tenho muito orgulho no André Vilas Boas, portou-se muito bem, com muita decência, com muito nível, respeitou as palavras do Pinto da Costa, aquilo que a família disse e procurou unir, que eu acho que é aquilo que agora nós devemos fazer, portistas, é estar unidos numa equipa que agora tem que ser, portanto, reconstruída. E eu acho que temos 1 ano, 2 para que isso aconteça, e já agora temos um grande treinador, é isso que eu, portanto, quero acreditar. Agora, viva o Pinto da Costa, claro. João. Ora, boa tarde, Joaquim, Maria João, também cumprimentar quem nos acompanha nas redes. Relativamente, pronto, a este dia marcante, que faleceu há 2 dias, foi hoje as cerimónias fúnebres.
O Pinto da Costa, como a Maria João disse muito bem, eu subscrevo na íntegra, foi uma figura marcante, uma figura por vezes controversa, mas que deixa a sua marca, fica na história do desporto nacional e internacional. Foi uma voz também de defesa e, como disse a Maria João muito bem, do regionalismo contra o centralismo. Sim. Que por vezes, em determinadas alturas, nas últimas décadas, chegou-se a falar se ele iria alguma vez, e era-lhe questionado, se iria ingressar na política. Ele nunca ingressou, mas pronto, mas o que é certo é que, através do seu dirigismo, de uma equipa desportiva, ele influenciava a política do país e influenciava no sentido positivo na defesa do Norte e dos interesses do Norte, e também, eu não acho que se fosse só do Norte, porque quer dizer, o centralismo que se vive aqui em Portugal não é só relativamente ao Norte, também é muito pior, será com o interior, porque o interior é completamente esquecido. Exatamente. E se começarmos a pensar até em capitais distrito, como Castelo Branco, como a Guarda, Viseu. como Porto Alegre, Sim. não é? Enfim, não é? Nós, o Porto, a verdade é que precisávamos de ter mais instituições por cá, mas o que é certo é que há territórios bem mais esquecidos e bem mais diversificados em comparação aqui com o Porto. Agora, o Pinto da Costa, de facto, foi uma figura que, volto a dizer, que marcou a minha infância. Também não me esqueço de 2003, 2004, 2011, 92 minutos. Portanto, o João é bem mais novo daquilo que se lembra. 87 não me recordo porque ainda não estava por cá. Mas é verdade. Azar porque não viu, sorte porque é mais já fui sócio, atualmente não sou. Vou acompanhando, mas confesso também que já não acompanho com a paixão que acompanhava há uns anos, porque houve várias coisas que me desiludiram no desporto, não só no Futebol Clube do Porto, mas em todo o lado, porque há coisas menos agradáveis, menos sérias, que se passaram nestes últimos anos, não só com o Futebol Clube do Porto, um bocadinho com todos. Eu até queria dizer que uma das situações que se passou, pelo menos até há pouco, ainda não havia um comunicado que fosse, por exemplo, do Sporting Clube Portugal e do Sport Lisboa Benfica. Acho que não houve ainda. Acho que não houve, creio que é não, uma vergonha. Que é uma situação que também, sim. Enfim. Agora, o Porto realmente passou de um clube regional para, eu diria, mais que um clube, como é utilizado pelo Barcelona. E acho que também, pelo menos é esse o meu pensamento, nós, infelizmente, quando alguém parte, nós temos tendência a pensar sempre nas coisas positivas. E o que eu tento ficar de memória do Jorge Nuno Pinto da Costa é o que ele dizia, que enquanto for falado, continua vivo. Foi uma das coisas que ele disse, entre muitas outras, não é? Que ele era uma pessoa realmente que com uma cabeça e com reflexões muito, muito interessantes, uma pessoa muito culta. Muito culta. E acho que pelo menos ficar com este tipo de pensamentos positivos e lembrar-me do que de positivo deu à nossa sociedade, à nossa cidade. É isso que eu acho, é essa a recordação que eu acho que deve ficar. A cultura é aquilo que parece que não abunda na Assembleia da República, em algumas zonas da Assembleia da República. Porque os insultos e discriminações e deitar por terra aquilo que muito custou a construir, que foi o apoio aos deficientes, é algo de irreal, algo que achas disto, João? Daquele comportamento daquela senhora do Chega. Até já sei que, portanto, já saíram notícias, não é, nos últimos dias da possibilidade que foi falado, ou seja, do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, de fazer uns estatutos, ele sugeriu fazer uma reunião dos partidos para ver uma conferência de líderes, para alterarem ou não alterar os estatutos por causa desta situação dos insultos e impropérios que eles dizem por lá. Isto realmente só demonstra o quanto a política perdeu da sua nobreza, porque a Casa da Democracia já passou por lá grandes personalidades e pessoas que marcaram as nossas vidas e que ainda hoje sentimos essas marcas. Agora, infelizmente, eu não queria dizer desde as últimas eleições, mas sente-se muito isso, infelizmente, a Assembleia passou a ser um sítio em que se perdeu muita dignidade,
em que temos pessoas com todo o mérito para lá estarem, porque o povo confiou nelas ao votar, que não têm qualquer tipo de respeito. E respeito nem é só respeito democrático, é respeito de educacional, de ter trato. E quando passamos essa linha, isso realmente é muito mau. E quer dizer, e também já é por si mau, nós temos que estar aqui a pensar num regulamento que evite este tipo de situações ou que crie consequências para quem seja mal educado ou o que seja. Isto realmente é triste e também acho que afasta as pessoas de valor que queiram ingressar na política, porque quem quer dar o seu contributo, quem tem uma vida sã, uma vida estruturada, uma pessoa bem formada, ir para um sítio daqueles em que as pessoas já se maltratam, se insultam e desrespeitam por uma pessoa ser mais alta, mais baixa, ou infelizmente foi uma pessoa invisual, é inacreditável. É uma coisa inacreditável. Maria João. Bem, para além de estar de acordo com aquilo que o João disse, de facto atingiu-se o nível, não nem é zero, é abaixo de zero, não é? Para mim, que estive lá quando eles eram 12, já tinha notado, ou seja, claro que o Parlamento é sempre um sítio de disputa política e de apartes e de diálogos vivos, isso faz parte. Claro. Podia haver um ou outro momento, às vezes infeliz, que todos temos, mas regra geral, o debate podia ser vivo, mas era dentro daquilo que são parâmetros, não apenas de educação, mas de respeito democrático. O que estas forças trazem, o Chega, e nós já vimos com o Trump, não é? É exatamente a quebra desse chão comum, de todos esses valores, de todos esses limites. No fundo, é transpor para a Assembleia a linguagem que nós já vimos nas redes sociais. Do insulto, da ofensa, das mentiras, e como isso, infelizmente, resulta. Ou seja, aquilo que o Trump disse, eu posso matar alguém na Quinta Avenida e vão na mesma votar em mim. E o Trump disse as coisas mais inacreditáveis, gozou com um jornalista com uma deficiência também. Portanto, ele fez tudo aquilo que o Chega faz, curiosamente já foi feito pelo Trump. Aquilo é quase só pronto. Não, mas é muito interessante, ele disse coisas incríveis e eles também. E no fundo levaram isto para a Assembleia. Agora, e agora já não são 12, são 50. O que quer dizer que as pessoas 49. Que lá estão 49 mais 1, não é? Sim. Agora, o que quer dizer é que eles também foram, digamos, recrutar grande parte das suas pessoas em oportunistas e em muito bafão. Ou seja, eu não queria usar aqui o termo rasca, mas há muita gente sem qualquer qualidade para estar ali. Agora, a tua pergunta é, o que é que se faz? Eu percebo a Aguiar Branco. A ideia dele é que os parlamentares deviam se autorregular. Claro. É uma ideia, não é? Agora, com o Chega é possível, e por isso aquilo que o PS pediu, e sei que o Hugo Soares, embora achando difícil, portanto, regular a boa educação, está disponível para pensar. Portanto, aquilo que o PS pede é pensar nas práticas que já são feitas em outros parlamentos, no Parlamento Europeu, no Parlamento Alemão, em que há já sanções para insultos racistas, sanções, portanto, pecuniárias, de tirar a pessoa da sala, por exemplo, de parar a sessão. O Aguiar Branco, a dada altura, pode dizer, ele fez isto já, vamos parar, portanto, por aqui, e depois vamos falar e retomar. Não é uma sala de aula. Exatamente. E, portanto, quer dizer, isto... Agora, a sanção política é aquilo que o Aguiar Branco diz. Está à espera que depois as pessoas que assistem a isto depois votem, não é? E digam, não, eles portam-se tão mal, não vou votar no Chega. Sim. Mas a questão é que isso não está a ser efeito, não está a ter esse efeito em lado nenhum. E, portanto, eu acho que os democratas têm que ter regras para proteger a democracia. Se calhar o Aguiar Branco tem razão, porque o Augusto Santos Silva tentou fazer isso. A questão é essa, é que o Augusto tentou e foi penalizado. E, portanto, o Aguiar Branco está a tentar ir por outro caminho. Também não está a dar efeito. Não, portanto, é muito difícil lidar com esta gente. É que eu acho, francamente, que a máquina do Chega está muito bem oleada. Muito bem oleada. Nós fomos ver nas redes sociais, deve ser o partido
entre eles e a IEL, não é? Os Mas que o trabalham Chega está melhor, muito bem aliado. até ao nível do, como é que se chama aquela rede social, que é o Facebook, Do e há Twitter. não é o O Twitter, X. nem é o X, é O TikTok. TikTok, exatamente, Sim. é isso, estava a passar. que é uma até, E eles aí trabalham muito bem. e eu até, é uma rede social que eu Mas não francamente será gosto. mais também não. preocupante Agora, a mensagem que é veiculada através da outra comunicação social, das televisões? não, porque é que eu ia dizer isso? Porque eles trabalham bem as redes sociais e trabalham bem também a comunicação social e depois dão muito bem os pins. E que pins é que eles dão? Por exemplo, nós tivemos agora uma série de confusões com o Chega, nomeadamente o furto das malas, o deputado o caso da pedofilia, sim. abusos, pá, de um embriagado, Sim, uma sim, série todos de coisas. esses casos. E de repente temos o André Ventura, deste fim de semana para hoje, a dizer se o Primeiro-Ministro em 24 Uma moção, horas... exatamente. Nós vamos apresentar uma moção porque tem uma empresa que, pelos vistos, uma sociedade que é imobiliária, que é para gestão... Que é de consultadoria. Eu nem sei direito, mas que é para Também gestão não do sei. património da família. Também não sei. Que já tem aquilo há uma porra de anos e que agora vem dizer que aquilo é igual a Hernani Dias e que ele tem que se demitir e tem que dar explicações. Sim. Ou seja, eu acredito que o André Ventura olhe francamente para aquilo e diga-se, pá, isto... Mas é ele que marca a agenda, João. É ele que marca, exatamente. É ele que marca a agenda. Bate com aquilo porque é para deixar-se falar dos assuntos e não é que apenas isso. Em qualquer caso, ele vem imediatamente falar e os órgãos de comunicação vão logo dar-lhe tempo de antena. Aliás, a última análise sobre os líderes que tiveram mais tempo de antena, em primeiro lugar, de forma muito destacada, André Ventura. Porque ele vai marcando, exatamente como o João diz, a agenda. E ele faz isso muito bem. E nós depois estamos sempre a falar deles. Estamos sempre a atacar e depois eles, portanto, vitimizam. Não, é muito difícil lidar com a extrema-direita, já era nos anos 20 e 30, hoje com os meios que eles têm, é muito difícil para nós, democratas, lidar com isto. Pois é. Eles adoram, portanto, chafurdar na lama e nós não estamos habituados. Eu agora estava a ver quem foi a última pessoa que eu vi uma entrevista a dizer temos de falar da comunicação social. Porque a comunicação social não se tem portado muito bem. Não sei se foi o Pacheco Pereira, não. Não. Acho que foi Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno? Acho que foi Pedro Nuno Santos. Porque, efetivamente, a comunicação... Eu quando vejo um político a ser questionado pelos repórteres das televisões, são sempre interrompidos. O único que não é interrompido é o André Ventura. Eles tentam, mas o Ventura tem uma técnica... Ele tem uma técnica incrível. Se calhar a comunicação social também está infestada, não sei. Mas acho que era... Isso tem algumas dúvidas. Algum estudo que ia ser. Acho que é mesmo a boa estratégia do André Ventura. Ele é um grande comunicador. Aliás, eles são quase todos, sim. Posto isto, nós tivemos a assistir à primeira grande remodelação do governo, depois da questão do Hernani Dias, relativamente à empresa de imobiliário, que tinha constituído, após o conhecimento das obras feitas, da alteração à lei da política dos solos. Não sei se foi depois da alteração. Porque uma das coisas que me chateia... Foi depois da tomada de posse. Uma das coisas que me chateia é que, desculpem lá, e que quero introduzir isto na discussão, é que outro dia vi alguém elencar por conselho o número de casas devolutas. Não se deveria começar por aí a política dos solos, João? Isso é outra coisa. Mas também estava a falar. Política dos solos, mas quer dizer, elencar casas devolutas, mas há prédios urbanos destruídos, seria isso, não é? Ou destruídos ou não usados. Isso é necessário já há muitos anos, porque não utilizados pelo Estado, não é? Mas as autarquias têm essa lista. Agora, porque de facto, ou seja, tanto das autarquias locais como do Ministério da Defesa, do Ministério da Administração Interna, de uma série de ministérios, há N de prédios devolutos e que realmente deviam ser reaproveitados e até utilizados para a habitação, que estamos realmente é necessário mais casas para o mercado, porque os preços, foi por isso que os preços atingiram valores absurdos, não é? Agora, relativamente à remodelação, vamos ouvir. Foi uma remodelação, conhece melhor os secretários. Foram 6, pelos vistos. Eu, francamente, só conheço mais ou menos bem, até por proximidade, o Dr. Alberto Santos. Depois também há o Jean Barroca, que também eu conheço menos bem, mas
já fica mais distante aqui do Parreira, meu Porto. não? Essa é boa. Conheço menos bem. Agora, sei que foram 6 ao todo, curiosamente não mexeram na saúde, que é estranho, que é estranho, não é? Que é pois uma parte, também acho. ou seja, que é um ministério que tem passado por mais dificuldades, mas essas dificuldades já vêm muito de trás, como nós sabemos. Mas foram muito agravadas. Os desafios são muito grandes para o Ministério da Saúde. Mas pronto, no que toca, neste caso, ao do Alberto Santos, e as outras, francamente, não podia ter tentado analisar um bocado as outras nomeações, mas não tive tempo. Agora, do Alberto Santos é uma personalidade que eu tenho, francamente, boa opinião. Ele até é da minha área de profissional, é advogado, também é escritor. Eu, por acaso, nunca fui leitor dos livros dele, porque não aprecio muito romances. Foi Presidente da Câmara de Penafiel. Foi Presidente da Câmara de Penafiel, foi 12 anos. Atualmente é Presidente da Assembleia Municipal e, por isso, vamos ver como é que vai correr os mandatos destes senhores, né? Apesar que as modulações também são normais e naturais e também trazem muitas vezes novas dinâmicas ao governo que precisam. Eu, francamente, não sei o que é que se passava com os anteriores secretários de Estado, não acompanhei. Agora, o que é certo é que eles têm novamente um grande desafio, porque, quer dizer, nós sabemos que o orçamento passou, entretanto, temos agora mais uns meses até a discussão do novo orçamento, apesar que o foco dos partidos políticos agora vai ser outro, daqui em diante, mas assim, se todos os secretários forem dentro do espectro e do perfil que foi o Alberto Santos, acredito que tenham sido boas nomeações. Aliás, acho que mesmo já com a formação do governo, o Primeiro-Ministro fez escolhas muito positivas e que estão a demonstrar, nomeadamente no Ministério da Educação, um trabalho muito interessante. Não só, mas também há outras áreas, nomeadamente da modernização, da juventude. Temos vários ministros em destacar, da economia, recordo-me agora, que têm feito um bom trabalho. Claro que depois há alguns que há mais dificuldades, porque também, se calhar, o peso que vinha atrás era outro, mas o trabalho vai-se fazer na legislatura, também tem 4 anos e ultrapassa os 4 anos. Depende. Maria João. Eu estava à espera que o João pudesse fazer aquilo que o Montenegro não fez, que é explicar os critérios, portanto, que levaram a esta mudança e a estas escolhas. Portanto, o Primeiro-Ministro já não fala com, portanto, os jornalistas, com o país há algum tempo e, portanto, essa era a minha primeira dúvida. Por que razão é que foram substituídos 6 secretários de Estado? O Hernani Dias, a gente percebe, foi uma situação muito, muito concreta. E ele ainda não se explicou. O Hernani explicou-se. O Hernani, sim, mas o Primeiro-Ministro deveria dizer por que razão é que mudou 6 secretários de Estado. Portanto, eu estava à espera, João, que me pudesse ajudar. Infelizmente, não. O que é que me parece sobre isto? Estou dentro da cabeça de Montenegro. Pois, mas é assim, eu também nós não podemos adivinhar. Claro. O que eu acho é que, provavelmente, há casos, o que é normal, em que os ministros percebem que, portanto, se calhar não são os secretários de Estado certos, porque muitas vezes é com... Sim. Pronto, e portanto acho que deve ter havido algumas mudanças. Acho que há casos que são de esperar pela próxima remodelação, porque esta é uma mini, tanto Joaquim. Nós estamos à espera de uma grande remodelação, que evidentemente será aquela em que o Pedro Duarte sai para vir para a Câmara do Porto, já não sei se será março, abril, maio, e aí sim, junho, muitos meses isto. E aí sim nós podemos ter a saída da equipa toda, tanto da saúde, João, a ministra herdou uma situação difícil, porque a saúde é difícil, mas agravou 3 presidentes do INEM, 3, portanto, CEOs. Ela agora esteve na Assembleia da República, disse que não sabia o que é que ia fazer com o Amadora Sintra, que não tinha dados, perguntavam-lhe dados, ela não sabia. Ou seja, eu acho que aquela equipa começa a ser uma dor de cabeça para o Montenegro, que evidentemente vai esperar, eu tenho quase a certeza, pelo momento certo, para haver um refreshment. Já agora, porque falou no Alberto Santos, eu queria voltar ao caso que eu conheço melhor, que é o da cultura, porque já falamos aqui. A Ministra da Cultura é uma espécie de rainha de copas, não é? Portanto, lembra-se do conto da Alice, cortem-lhe a cabeça,
Portanto, aquilo que a Ministra da Cultura faz é exonerações, demite toda a gente, tem um feitio que toda a gente conhece, eu já disse aqui, ela sai mal de todo lado, aquilo que consta, e eu tenho fontes próximas do seu partido, é que os próprios colegas ministros já não conseguem, de facto, suportá-la, e ela criou um péssimo ambiente com uma secretária de Estado, a doutora Maria de Lourdes, portanto, Craveiro, uma senhora já com bastante idade, que estava até fazer um trabalho decente e necessário com os fundos do PRR para a cultura, que é fundamental. Sim. Só que a dada altura eu acho que ouvir gritos, insultos, etc., foi um bocadinho demais e, portanto, o que é que o Montenegro faz? Já que não vai tirar ministros nesta altura, vai buscar o Alberto Santos, que é uma pessoa com uma experiência política enorme, que é uma pessoa com algo que parece com uma capacidade de relação fácil. E, portanto, eu creio... Currículo também. Bom currículo, com currículo, político, não sei se sabe muito sobre cultura, mas aí um dia eu acho que o PSD tem um problema com a cultura, com as escolhas que faz, porque nós já discutimos aqui a ausência de pensamento sobre a cultura, mas pelo menos eu penso que o Alberto Santos garante que ele trata bem as pessoas, ele tem tanto conhecimentos em rede. Ele é um romancista, por isso. É um romancista. E, portanto, eu creio que aquilo que vai acontecer é que em breve, provavelmente, o Alberto Santos transforma-se em ministro e a ministra vai fazer outras coisas. Eu, sinceramente, enquanto mulher ligada com a cultura, quero mesmo que aquela senhora que não tem qualquer competência para esta área vá embora e, portanto, aqui parece-me que é claramente isso. Quanto aos outros, não sei mesmo. Vou esperar então para que o Montenegro deixe que o Pedro Duarte venha se candidatar à Câmara do Porto, não é, João? Não sei. Nós estamos todos à espera. Não sei, francamente, não sei responder. Ele Dom Sebastião também para o Porto. Da maneira que não estou na cabeça do Luís Montenegro, também não estou na de Pedro Duarte. Quer dizer, ele até tem dito que o foco dele é o Ministério, é o Governo, e muito bem, e tem que ser. Não, mas eu não tenho nada que o Pedro Duarte venha para o Porto. Sim, até para ver se o nosso debate se torna mais intenso, mais animado. Quando for as autárquicas, não é? Isso é que vai ser mais interessante. Vamos ver. Ultimamente, tem-se falado muito que Trump vai de facto alcançar a paz na Ucrânia. Maria João. Não vai alcançar a paz, vai alcançar a capitulação da Ucrânia. Nós estamos a assistir... que a Europa está a fazer no meio Nós estamos a assistir, de facto, eu já disse aqui, à formação de uma nova ordem mundial totalitária, antiliberal. Não é por acaso que o Trump teve na tomada de posse apenas a extrema-direita da Europa e não é por acaso que o seu vice-presidente, aliás, num discurso absolutamente abjeto que fez perante os líderes europeus, não tenha reunido com o primeiro-ministro da Alemanha, mas com a líder da extrema-direita. Isto quer dizer alguma coisa. A Europa, que tinha nos Estados Unidos o seu principal aliado, neste momento a Europa tem nos Estados Unidos um aliado da Rússia. E isto parece-me grave. Mas parece-me grave que isto tenha, e eu tenho mesmo que dizer isto, sou historiadora, isto afeta-me muito, eu acho que é o assunto mais grave que temos pela frente, que isto tenha acontecido em Munique. Em 1938, na Conferência de Munique, a Europa capitulou perante o Hitler. O Hitler tinha invadido, ou ia, portanto, invadir a Checoslováquia, usando o mesmo argumento do Putin. Exatamente, espaço vital. A Checoslováquia é um Estado, portanto, artificial. As minorias alemãs na Checoslováquia são maltratados. Tudo fake news, exatamente como na Ucrânia, que a extrema-direita, portanto, propaga e que os idiotas úteis de uma certa esquerda também propagam, chamando ao golpe de Maidan, que foi a vontade do povo, uma data de coisas. Portanto, o que nós temos é um homem que desde 2007 anunciou aquilo que queria, anunciou, e fez com, portanto, Chechênia, portanto, Geórgia, portanto, Crimeia. Ele tem feito tudo e a resposta da Europa tem sido apaziguamento, exatamente como o Chamberlain. Vamos fazer negócios com o Putin, vamos lhe dando aquilo que ele pede, porque ele um dia para.
Não para. Ele vai, portanto, continuar. E neste momento tem a carta branca do Donald Trump, que já disse que ele pode ficar com aquelas partes da Ucrânia. O Trump vai lá buscar as matérias-primas e, portanto, aliás, quer o governo da, portanto, Dinamarca, o ministro da Defesa, portanto, alemão, dizem que entre 6 a 8 anos a Europa poderá estar numa guerra e agora sem os Estados Unidos. E a grande questão é o que é que a Europa vai fazer, não é? O que é que eu nem sei como é que hoje correu a conferência dos líderes que o Macron, portanto, chamou. Nós já temos os inimigos, porque já há partidos de extrema-direita, sobretudo pró-Putin, a ganhar, portanto, eleições, porque ele também controla as redes sociais. E, portanto, eu queria aqui lembrar uma frase do Churchill, eu até o tomei nota. O Churchill, quando portanto, Chamberlain disse que tinha conseguido, portanto, a paz ao, portanto, ceder a Checoslováquia, ele disse, eu já disse assim, entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra, pois vais ter a guerra. Isto em 1938. E em 1939 tivemos a guerra, e lembro-me que havia uma aliança entre a Alemanha nazi e a Rússia e a União Soviética de Stalin. A Europa também estava sozinha, os ingleses foram os únicos que resistiram e, portanto, eu vou dizer aqui, não tem nada a ver com o meu partido, dentro do meu partido há muitas opiniões, nós deveríamos ter estado ao lado da Ucrânia de uma outra forma, com mais armas, dando de facto apoio à Ucrânia. O que aconteceu perante o sacrifício heroico daquele povo, agora a entrega da Ucrânia, porque o Trump nem quer negociar com a Ucrânia. É entre ele e o Putin. E, portanto, isto é muitíssimo grave, é uma nova ordem mundial e, ao contrário, nós não conseguimos a paz, vamos mesmo ter a guerra. Isto é aquilo que eu acho e lamento muito, porque isto incomoda-me particularmente. Estava a recordar das notícias que vi ontem. O secretário de Estado norte-americano disse que, ou seja, foi feita uma pergunta numa conferência em que... O Peter Ezeteg, que é assim, tem um nome. Perguntaram se a Ucrânia estaria na mesa das negociações. Ele disse que sim. Depois, mas antes tinha o sim. Sei, mas disse que sim. E depois perguntaram, e a Europa, a União Europeia? Ele já disse, não. Sim. Ou seja, o que é que eu vejo daí também? Que é um bocado, tem sido o meu discurso, já tenho a oportunidade de dizer aqui convosco, é que realmente a Europa está a passar uma fase de grande crise de líderes e quer dizer, mas isto também porque o Trump e outras personalidades estrategicamente fragilizam os nossos líderes ao dizer que eles não são eleitos pelo povo, ou seja, que não é através do sufrágio direto, ou seja, mas bem sempre com essa coisa, não são dão voz à extrema-direita, no fundo não são sufragados diretamente, ou seja, e eles vêm com esse estratagema. Agora, nós não, claro que... portanto, proibimos os partidos de extrema-direita. Aquilo que o Vance quer é que não haja, portanto, controlo nas redes sociais. Claro que uma pessoa olha para este tipo de posturas, não é, de estratégias, e olhamos de forma desconfiada, não é? Porque, quer dizer, vi muito bem, mais uma vez, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a defender de que a Ucrânia não irá fazer cedências, nomeadamente a Crimeia e mais Crimeia, se calhar, é o menos... Mas ele disse que não, e pronto, e é bom ver que temos ali um líder que continua a defender a sua nação com todos os erros não é? Sim. Porque ele não é nenhum santo, mas foi o homem, quando lhe deram o exílio dourado nos Estados Unidos, disse: eu não quero, portanto, um avião, eu quero armas. Exatamente. E tem estado sempre com o seu povo. Agora, de facto, agora com esta mudança radical dos Estados Unidos da América, eu não tenho uma convicção tão firme como tem a Maria João. Não é uma convicção, acho que é uma análise histórica. Claro, mas uma convicção de que as coisas serão tão cinzentas. Ainda tenho aquela resta de esperança realmente que os americanos, num mundo mais
mais azul, digamos, que hoje o azul... Sim, dentro de 4 anos ganhar o Partido Democrata, não é? Essas coisas. Sim, mas quer dizer, republicano ou então um republicano decente, exatamente. Ou que a máquina americana, não é? E a democracia americana realmente consiga pôr como nisto. Eu já disse aqui que tenho essa esperança, não é? Nós temos essa esperança que o Trump mesmo que diga às vezes aqueles disparates que não venha nada a acontecer daquilo. Mas eu acho que nós devemos acreditar que ele defende também, mesmo isto. Sim, e porque também... Não, defende. Ele defende mesmo. Pode ter um travão, não é? Exatamente, é isso. Mas quer dizer, mas também há quem diga, e nós temos uma série de especialistas portugueses que estudam o Donald Trump e o seu comportamento e também do seu partido e da sua estratégia e de quem o acompanha, de que ele, quando diz, já sabe que será mesmo aquele caminho. Que o Trump é uma personagem muito direta e quando ele faz uma afirmação é porque vai ser mesmo daquela forma. Sim. Agora, de facto, pronto, eu ainda tenho aquela esperança que realmente isto venha tudo a resolver-se, mas quer dizer, mas está perigoso, não é? Como a gente já previa. E quem lucra com isto tudo é a China. Porque a China à medida que os Estados Unidos saem dos sítios onde estão, a China está a ver uma hipótese de entrar. É muito interessante. Em África... Sim, mas é curioso. Mas já lá está, não é? Sim, mas cada vez entra mais. Mas nós também... Eu pronto, não sou especialista nesta área e quer dizer, o que eu vou vendo é nas notícias e na televisão, nos jornais, enfim, onde vão sendo estas informações. E o que é curioso é que isto também aqui, sejamos francos, o que pesa aqui são os interesses. E são os interesses económicos, de poder e tudo isto. E por isso... Nós vimos, recentemente até na indústria automóvel, a Europa a cair a pique, tem vindo a cair a pique, porque, nomeadamente por causa da indústria chinesa, dos carros elétricos, que é bastante mais forte e consegue fazer uma concorrência brutal à europeia, porque tem preços muito mais simpáticos e ao nível tecnológico muito mais avançados. E, de repente, assistimos a uma indústria que na Europa estamos a começar a apostar na indústria elétrica, de repente vimos umas marcas europeias a recuar, e mesmo Donald Trump, que começou de repente a defender a indústria elétrica e julga-se aí por causa do Elon Musk. Por causa do Elon Musk. Mas, entretanto, voltou a recuar. Pelo visto, o preço do petróleo tem vindo a cair. Há quem diga agora que há um acordo de América com a Rússia. E pronto, isto são todas as coisas... O problema disto... Aliás, voltamos ao início de quando começamos a falar aqui da situação americana, até a discutir as eleições americanas, em que estávamos todos de acordo, que um dos grandes... ou seja, uma das formas de estar de Donald Trump é a sua imprevisibilidade. Sim, mas uma das grandes questões de João é que deixou de haver esse o Estado de Direito, não é? Havia um direito internacional que, apesar de tudo, as democracias, não é? E agora quase que voltamos ao século XIX do imperialismo pela força. Sim. Eu ocupo... Portanto, paciência. Portanto, se a China agora ocupa, portanto, Taiwan, agora o Donald Trump vai para o Panamá ou para a Groenlândia, agora o Golfo, ele, não sei se sabem, mas ele, portanto, proibiu a Associated Press de estar na Casa Branca, não é? Porque ela não usa Golfo da América e continua a pôr Golfo do México. Portanto, isto são... de facto, fé de verres, mas isto quer dizer que há aqui uma nova ordem. E, portanto, eu acho que a Europa tem que se unir, o Reino Unido, a França, portanto, a Alemanha, os países nórdicos, têm que ter aqui nós e que pensar que temos que ter uma aposta na defesa. Se calhar, no ponto de vista de discurso, precisamos de mais pessoas do género do Jorge Nuno Pinto da Costa. Se calhar. Um Jorge Nuno Pinto da Costa para a mais Europa. Mais direto, mais conciso, mais... Mas uma das coisas frontal, que a Maria João disse que leva, de facto, a refletirmos sobre o comportamento da Europa nos últimos 30 anos... nunca apostaram em África. E os chineses apostam em África. Os chineses há muito tempo que estão... os russos também o tentaram fazer através daquele... Agora esqueço o nome do grupo Wagner, que era ao mesmo tempo um grupo paramilitar que dava... aquele líder que depois foi... que caiu de repente na Rússia e eles caem todos, não sei como é. Pronto, também fez isso, mas a China, por exemplo, Angola, as empresas chinesas estão lá e eles até se queixam
porque os chineses não têm o mesmo comportamento que nós temos em termos de relacionamento. E, de facto, foi, por exemplo, uma grande lacuna que os Estados Unidos tiveram, foi deixar a África. E o Biden ainda tentou agora nos últimos tempos. Mas nós, portanto, a Europa, tínhamos um dever, não numa lógica colonial, mas tínhamos, de facto, um dever de desenvolvimento para eles, até porque eles têm matérias-primas, exatamente. E para terem uma autonomia e dar mais ajuda no próprio processo democrático, essas coisas até todas. o próprio controle das migrações passaria exatamente, por aí. Exatamente. Sim. E até porque se houver, sabe-se, uma guerra nuclear, o único continente que sobrevive é a África. Tentamos todos voltar para a África. Isto não sei se é uma boa maneira de acabar. Mas... Não, de facto, esta história da Ucrânia leva-nos, de facto, a um ponto que a política, mais baixo da política, é que ela se transformou num mero negócio. Porque ela pode ser invadida desde que as terras raras sejam compradas pelos americanos. Pelos americanos. A Palestina pode ser um país desde que possa ser uma estância balnear dos americanos. Sim. A Riviera. Quer dizer, acho que isto tudo define. É uma nova ordem mundial. O estado caótico que a política se tornou, em que a Europa, de facto, tem sido um mero observador, porque nunca um agente ativo. Não temos líderes, de facto, não temos, assim, é aquilo que já dissemos aqui tantas vezes. Ora bem, também, agora para terminar a nossa conversa, e vamos ter 2 minutos para cada um, é sobre o veto presidencial à lei da desagregação de freguesias. João. Olha, quanto a este tema, eu acho que nós já falamos falamos qualquer sobre coisa. E eu, por acaso, tenho... Falamos que era de facto necessário. Eu até acho, eu sou a favor. Eu confesso que não tenho uma opinião, apesar de ser autarca, ou seja, de fazer parte de uma junta de freguesia, eu tenho uma opinião não muito bem refletida. E refletida em que aspecto? Em que... E eu acho que há situações em que, francamente, correu bem as uniões de freguesia. Do exemplo aqui do Porto, a União de Freguesia do Centro Histórico. Acho que não, essa não. Bem. Se do feita, claramente não tem nada a ver com o resto. É mesmo uma das situações mas eu sou da opinião que não faz sentido nenhum. Eu sou da opinião que nas grandes cidades não faz sentido haver muitas freguesias porque há uma grande ligação. Mas não pode ser feito a régua e esquadro. Claro, certo. As do centro histórico devem estar unidas. Estamos de acordo. Sim. Agora, se de feita não tem nada a ver com aquilo. Agora, acrescentava era outra coisa. Se de feita faz sentido ou não faz, isso já me passa um bocado de lado porque eu sou de outra freguesia. Pois. Mas é uma área onde eu trabalho. Tenho essa humildade e reconheço porque, pronto, francamente, há pessoas que mudam as opiniões. Mas o centro histórico, sim, aquelas freguesias do centro histórico faz sentido. Nicolau, Santo Ildefonso, tudo bem. Agora, acha que, no caso do Porto, falando no caso da cidade do Porto, Conselho do Porto... Mas eu queria... Mas foi uma vontade expressa pelo povo. Foi. Aquela desagregação, porque é que há de ser votada? Agora, certo. Foi porque o Marcelo apresenta determinadas dúvidas. Sim. João, eu queria mais neste ponto político por isso que é que ele votou? Do veto, porque... Eu já ouvi dizer que há quem diga que ele votou, porque estão aí à porta as eleições autárquicas, já há quem diga isso, já há quem diga, não é? Que não havia tempo para ele deu 3 argumentos. Ou seja, agora, o que me parece a mim é que, volto ao exemplo do caso do Porto, é que o que é necessário para as juntas de freguesia fazer sentido é ter mais competências. Porque também, se vamos ter juntas de freguesia para ter a competência de passar uns atestados, que até se foi um assunto agora muito falado, para organizar uns passeios e tratar de uns balneários, francamente, mas olho para o caso de Lisboa. É mais grave do que isso. Se olharmos para Lisboa, Lisboa tem muito mais competências. Não, mas Lisboa tem muitas competências, mas jardins, de limpeza, tudo. João, é totalmente mas diferente. Lisboa que fez a agregação de freguesias, não foi
esta coisa feita pelo Relvas foi feita em diálogo com os autarcas, que eram de 3 partidos, e portanto, funcionou muitíssimo bem. O Costa uniu, de facto, freguesias e as coisas funcionaram bem. Nós não vimos nada... Não, mas é que eu vejo a dificuldade. Aquilo que o Relvas fez foi a régua e esquadro. É porque o interior admite que há freguesias que foram, ou seja, que foram agregadas e que se calhar não faziam o mínimo sentido. Não faz, João, e eu conheço porque eu passo férias, uma junta para carrinha para levar os utentes ao hospital, para o cemitério, juntas que até têm orçamentos muito baixos, mas que o pouco que eles fazem já faz toda a diferença. Onde eu passo férias, é isso. Portanto, no Douro, por exemplo, em sítios onde eu passo... Portanto, a junta era o Estado, exatamente, que estava, sobretudo, junto de gente idosa, que não tem, portanto, mobilidade. A junta era o apoio. A partir do momento em que isso desaparece, as pessoas sentiram-se efetivamente sozinhas e, portanto, isoladas. Portanto, foi uma reforma que não fez sentido nenhum. Agora, a grande questão é porque é que o Marcelo veta, que essa é a grande pergunta. E ele diz que não há tempo suficiente, até porque o Marcelo tinha ele próprio, portanto, criticado a Lei Relvas. Ele disse que aquilo foi tudo mal feito. Ele diz que não há tempo nestes 6 meses, mas tudo isto foi pensado. Já estava, portanto, no terreno todo o processo. Os deputados tiveram meses... os deputados tiveram durante meses, até anos, a estudar tudo isto. Deveria ter havido um diálogo com o Marcelo para ele realmente estar a par disto, porque ele diz, uma surpresa, ninguém estava a contar. Ele diz que em 20 dias que não tinha tempo de estudar tudo, de saber se os critérios tinham sido cumpridos ou não. Então, os deputados estiveram estes meses todos com grupos de trabalho e agora ele diz, mas não há tempo. Bem, quer dizer, não há tempo e ele ainda, de facto, atrasou ainda mais. Portanto, a minha questão é, se isto não devia ter sido feito antes, se ele não devia ter colocado questões ao Parlamento antes, e agora, vetando nesta altura, o que é que o PSD vai fazer? Já assumiu. Porque o PSD está dividido. Já assumiu. O Soares já... O que é que o Soares disse? Que vai acompanhar o Partido Socialista. Vão? Sim. Prontos, porque eu sei que havia... Acho que foi esta tarde. Foi esta tarde, mas eu estive a dar aulas, não vi. Foi ontem? Já foi ontem. Foi ontem? Foi ontem. Pronto, porque aquilo que eu tanto sabia é que havia diferentes vozes. Agora, é assim... Isto ainda ficou muito mais atrasado com o Presidente da República. Portanto, se ele diz que era por uma questão de tempo... Por isso. Ele promulga e veta por isso. Muito obrigado pela vossa presença. Claro, ele tem essa competência. Claro. É sempre um prazer estar convosco, porque as conversas são sempre muito interessantes e pontos de vista diferenciados. Muitas vezes de acordo. Mas muitas vezes era isso que eu ia dizer. Diferenciados, não é? Mas muitas vezes... Temos que esperar pelas autárquicas, Joaquim, para andar aqui. Prazer, até à próxima discussão, que vai ser também assim sorridente. É isso. Muito obrigado.